conhece, mas o que importa aqui é a gente falar sobre o assunto. Então, como se forma a síndrome do pânico? Não é? Porque todo mundo vai, se sentiu mal, vai ao médico, conta lá o que eu sinto isso, é taquicardia, é falta de ar, é não sei o que tem. O médico fala, você está com síndrome do pânico, ele te dá um ansiolítico e um antidepressivo, você volta para casa e seja o que Deus quiser. Então, nós vamos conversar aqui sobre a parte psicológica, né? Então, o transtorno do pânico acontece independente da classe social, cor e crença, né? Graças a Deus, ele é bem democrático, né? Não é assim só porque você é pobre e porque você sofreu traumas na vida, porque você vive uma vida ruim que você vai ter, gente rica também tem. Simplesmente acontece, isso significa que já havia uma predisposição interna, pois que já estava sendo formada ao longo de uma história particular de vida. Ao longo da sua vida, você vai formando a síndrome do pânico. Quando vem os sintomas, é porque já está no limite. Não importa se você tem 18 anos, 45, como deu em mim, não importa, é lá que chegou no seu limite. Esperando apenas o momento certo para desencadear. Então, aquilo que desencadeia a primeira crise do pânico é apenas um gatilho. A pessoa fala assim, não foi porque meu pai morreu, foi porque eu perdi um filho. Não foi, aquilo foi se formando. Aquele último episódio foi só o fim de linha, a gota d'água, né? Porém, as pessoas experimentadoras desses conflitos, ao meu ver, são muito sensíveis e especiais e tendem a vivenciá-los em determinada fase de suas vidas, na tentativa inconsciente de resgatar e manifestar a sua verdadeira essência. Pessoalmente, tomo como a origem dos conflitos algum aspecto de caráter afetivo que foi violentamente negligenciado e que está em nossa memória. Então, o transtorno do pânico é um transtorno afetivo. Entretanto, não me atenho desesperadamente em sua origem e nem me atrevo a dar um nome, seja ele qual for, pois esta particularidade pertence somente a cada um e possui um caráter subjetivo e uma maneira individualizada de sentir e manifestar. Então, nós sempre falamos que, ou pelo menos eu falo, que a síndrome do pânico, ela surge de uma tríade, né? Nós temos uma predisposição genética. Isso não significa hereditariedade. Não é todo filho de quem tem síndrome do pânico que vai ter síndrome do pânico. Nós temos uma predisposição. Nós temos uma vivência traumática e a gente não pode comparar a nossa vida com a do outro, porque o que é trauma para um e a superação desse trauma para uma pessoa, para o outro pode ser um inferno, pode ser um transtorno muito grande. Então é muito particular. E uma personalidade vulnerável a isso, né? Então nós temos que ter pelo menos esses 3 fatores para a gente chegar numa síndrome do pânico. Então parto do ponto onde tudo começou. E de que forma errônea, como muitos acreditam, julgo não ter sido a primeira crise. Então, como eu estava falando, a primeira crise não é o começo da síndrome do pânico. Mas considero que o indivíduo, ao longo de sua história pessoal, acaba reprimindo sua verdadeira forma de ser pelas próprias circunstâncias da vida. Todavia, a pessoa assume um outro eu, sendo que o verdadeiro fica oculto e latente. Com isso, a pessoa perde a própria identidade, valores, para manifestar em uma dinâmica de vida que nem ela sabe qual é. Chega um dia em que, talvez sob pressão total e pessoal, o conflito, a crise deflagra. Então chega uma hora que você não aguenta mais não ser você mesmo. Você não aguenta mais usar máscaras para se adaptar à sociedade. Você não aguenta mais fazer o que você não quer fazer para agradar pessoas, para ter amor, para ter companhia, para ter valorização, etc, etc. Então, é essa coisa
que a gente precisa ver para superar a síndrome do pânico. Não são só sintomas, né? Então, o que é a repressão psicológica? Porque você vê esses países muçulmanos aí, agora com esse Estado Islâmico aí, a gente está ouvindo falar bastante disso. Lá existe repressão física mesmo, né? As pessoas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo e tal. Mas existe repressão psicológica. Aqui no Ocidente é mais psicológico, né? O que não deixa de ser um transtorno muito grande. Às vezes a repressão psicológica ela até é mais complicada e ela causa mais danos do que a repressão física. Então, a repressão é um termo utilizado pela psicologia e pela medicina para reprimir um desejo ou um impulso. Define o ato de reprimir, conter, deter, impedir e punir um indivíduo. Pode se transformar em uma patologia. É o esquecimento ou a negação inconsciente de detalhes significativos do comportamento. Detalhes que são incompatíveis, como o autorretrato que estamos tentando manter. Na repressão, há um bloqueio no consciente dos conflitos geradores de ansiedade ou de distúrbios na motivação. Eles são submersos no inconsciente. Então você vai se reprimindo, passa tudo para o inconsciente, aí você, quando você tem algum problema, você fala assim, veio do nada. Não, mas a minha síndrome, você não entende, a minha síndrome do pânico, ela veio do nada. Eu não tenho motivo nenhum para ter isso tudo. Né? Porque você fica tão inconsciente, fica tão reprimido que você apaga, você se esquece, você não traz à tona, porque você nem sabe lidar com aquilo, né? Ao reprimir seus sentimentos, você estará criando uma dificuldade em ouvir sua intuição e, é claro, não sentirá prazer por estar vivo. Só sente prazer na vida quando você vive aquilo do jeito que você é, faz as coisas que você gosta. E ninguém está falando de ser mimadinho, só fazer coisa que gosta. Muito pelo contrário, saber lidar com frustrações é uma grande coisa para não ter síndrome do pânico. Algumas pessoas reprimem seus sentimentos pela falta de apoio emocional, especialmente na adolescência. Se ao expressar uma emoção obtemos uma resposta negativa, aprendemos que o certo é reprimi-la. Então, gente, se alguém quiser perguntando alguma coisa, eu posso parar, porque aqui a gente não tem compromisso com manter horário, com chegar até o fim da explanação, nada. A gente pode interromper a qualquer hora, conversar sobre outros assuntos, porque o que é importante aqui é a necessidade de quem está aqui para ouvir, né, para receber informação. O que está causando essa dor e tristeza dentro de você? Essa é uma grande pergunta, né? Quais são os problemas que você está enfrentando? É certo que ninguém consegue ser feliz procurando agradar a todos, dependendo constantemente da aprovação e reconhecimento dos outros, e que a maioria das pessoas faz. Isso só nos torna vulneráveis e facilmente manipuláveis. No entanto, muitos estão tão acostumados a essa situação que não conseguem sequer imaginar como poderia ser diferente. Ele não consegue lidar com o bico do outro. Se você numa família, e quem tem síndrome do pânico já viveu isso com certeza, você vai contestar uma situação ou alguma coisa que você não quer fazer, você vai dizer aquilo que você pensa, que você sente. O outro faz um bico ou faz uma cara feia, você já se encolhe todo e você já tenta se desculpar, aí você já tenta mudar aquilo que você estava fazendo para não lidar com aquela coisa daquela pessoa, com a desaprovação dela, entendeu? Porque é disso que nós estamos falando. O Anderson falou que esses slides estão bem explicativos e interessantes. Às vezes não é tanto, mas depois a gente pode disponibilizar os slides, Anderson, e a pessoa pode reler. E o que é bacana é que é você reler
e tentar entender, eu tenho isso? É disso mesmo que ela falou que acontece comigo, né? Então, foi isso que eu fiz, né? Quando eu tive síndrome do pânico, o que eu fiz? Eu fui no psiquiatra, do mesmo jeito que todo mundo vai, falei o que eu sentia, ele falou que eu tinha síndrome do pânico, me deu receita lá, que eu não consegui tomar, inclusive os remédios, eu não sabia a respeito dos efeitos colaterais, eu nem sabia que passava aquilo, eu tomei uma semana, me senti muito mal, eu voltei lá, eu falei, olha, eu não tenho condições de tomar esses remédios, eu queria que o senhor me desse Equilide, que eu já estou acostumada, já tomei uma vez, quando eu tive gastrite, sei lá, aí ele me deu, eu voltei para casa, comecei a tomar um remédio, mas, entendeu, o remédio, primeiro que o remédio, ele não supre tudo, ele não te dá coragem. O grande barato desse é esse, o remédio não te dá coragem, ele não tira o medo você vai continuar enfrentando. E eu tinha medo de absolutamente tudo. Eu cheguei num ponto que eu falei assim, mas como é que as pessoas vão ao banco? Eu tenho medo de ir ao banco. Como é que as pessoas saem de carro? Eu tenho medo de sair de carro, eu tenho medo de assalto, tenho medo de... Tinha medo de tudo, tinha medo de criar filho, tinha medo de falar com as pessoas. Vai ficando uma situação assim que a sua química cerebral fica tão danada, tão estrupiada, tão prejudicada que simplesmente você não vive mais, você está encolhido ali no seu medo. A Linda está falando, eu não consigo ficar sozinha, sair sozinha, faz 27 anos que eu tenho a síndrome, já perdi os meus pais, irmãos, depois disso não sei como fazer para conseguir. E minhas filhas, as suas filhas também têm síndrome. Olha, então seria bom que todo mundo ouvisse aqui, né, participasse das reuniões, porque na minha família também foi assim. 7 pessoas tiveram síndrome do pânico. Pessoas que a gente acha que são tão diferentes da gente. Mas nós temos a predisposição genética, não esqueça isso, né? Mas o que dá para trabalhar é essa nossa personalidade vulnerável. Por que a gente se incomoda tanto com as outras pessoas, com o julgamento delas, com a aprovação delas? O que existe em nós que a gente não consegue se posicionar, né? Eu sou assim, eu quero assim, eu vou fazer deste jeito, né? A gente não consegue, a gente vai tentando adequar para agradar, né? Essa é uma das situações, né? Eu não estou dizendo que síndrome do pânico seja só isso. Tem gente que fala assim, mas eu não sou assim, eu falo o que eu quero. Mas eu também não era assim, né? Eu tive síndrome do pânico com 45 anos de idade. Bem velho, fora, no meu caso foi inclusive anormal isso, né? Porque é muito mais comum ser na adolescência, na entrada da vida adulta, quando você tem filho, que você fica super inseguro, ou então que você vai morar com a sogra, por exemplo, né, e você não aguenta aquela situação, ou o marido não né, sabe, não sustenta a família, é você que tem que sustentar, que tem que fazer tudo, né? Então, tem várias situações que te levam à insegurança e você vai se entregando. Porque, na realidade, nós somos todos bem corajosos, bem fortes, né? Mas a gente por alguma razão, a gente vai se entregando. E a gente tem que recuperar esse eu, que é de uma maneira positiva. Porque todo mundo tem problemas, né? A vida é desse jeito aí. Nós temos que passar a viver a realidade. A realidade é que a vida tem problemas para serem resolvidos. E se a gente for tentar resolver para ser aplaudido, a gente não vai conseguir, a gente tem que resolver do nosso jeito, do jeito que a gente consegue, né? A Angélica está falando, na minha família, só eu tive a síndrome, também não consegui seguir o tratamento com a medicação, tratei com terapias alternativas, a Lucila tomou homeopatia, eu tomei alopatia mesmo, tomei o Equilide, que é um antidepressivo, né?
antipsicótico, sei lá, também nem li a bula na época, eu me sentia bem, estava bom demais, entendeu? Mas, na realidade, eu fui atrás dessa característica psicológica, né, que faz com que a gente se largue, né, nas mãos dos outros. A gente coloca essa felicidade na mão dos outros, a gente acredita mais nos outros do que na gente, tem uma série de coisas, né. Então, e no caso, por exemplo, de adolescentes homossexuais ou de pessoas homossexuais, né, é uma repressão ela não conseguir viver do jeito que ela é, né. Então, também tem muito homossexual que desenvolve a síndrome do pânico. Então, para que se aproxime de si mesmo e chegue ao seu verdadeiro eu, é preciso dissolver a máscara que um dia foi criada sem você perceber, porque esse que é o problema. Você vem criando esta máscara, você vai se moldando, você vai se despersonalizando na vida, para se adequar a tudo que está aí. Desde criança, toda vez que seu comportamento não correspondia ao que desejavam, você agia de uma maneira a ser aceito, ainda que inconscientemente, criando assim um falso eu que chamamos de máscara. Durante algum tempo, pode ser que essas máscaras fossem sua proteção pela própria necessidade de defesa, mas com o tempo podem se tornar a origem de muitos conflitos. Ninguém vive sem máscara. Ninguém. Todo mundo usa, todo mundo mente, né? Porque você não consegue viver numa sociedade se você for simples, pura, né? Você falar o que você pensa, você acaba perdendo emprego, você acaba criando conflito, perdendo amizade, etc. Só que você não pode ser a máscara, né? Você não pode ser... E tentar mudar para agradar todo mundo, porque você não vai conseguir, nem Jesus Cristo não conseguiu agradar todo mundo, não é verdade? Então, a Jaci está falando, não podemos também esquecer que temos influências das frequências vibracionais coletivas e traz até mesmo para o médico psiquiatra em diagnóstico muito rápido como síndrome do pânico. Bom, existe de tudo, né? Existe... energias, né? Nós somos influenciados por tudo, né? Pelo inconsciente coletivo, pelas energias negativas. Mas o que será que nós somos mais influenciados pelas energias negativas do que pelas positivas? É esse que é o problema. Por que nós desenvolvemos uma lupa, né? Nós vemos o mundo através de uma lente que destaca muito mais o negativo do que o positivo. E a gente precisa corrigir essa lente. Porque, como corrigir essa lente? Vivendo mais a realidade, né? A realidade não é tão feia quanto nós vemos, né? Então, existe de tudo. Não, a gente está falando de um aspecto psicológico porque muitas pessoas consideram essas... energias e tal, às vezes alguma coisa como religiosa e tal, mas não tem nada a ver também, né? É muito fácil de você diagnosticar energia, porque às vezes você chega perto de uma pessoa, em 10 minutos ela te põe para baixo, né? É tão negativa que ela acaba te botando para baixo ali. O que é isso aí? Uma energia negativa, né? E não é de morto, é de vivo mesmo, né? Então, procure identificar as máscaras que utiliza para obter o que precisa ou ainda para se proteger. Olha aqui o que está falando. Máscaras que utiliza para obter o que precisa. Então, nós também somos manipuladores. Nós não usamos só as máscaras para nos defendermos. Nós usamos as máscaras para manipular as pessoas e conseguir o que queremos. E essa pessoa que me pediu para falar um pouco do vitimismo estivesse aqui, eu ia falar que o vitimismo é isso. Muitas vezes a pessoa não sai da síndrome do pânico porque ela quer se manter como uma vítima para conseguir o que ela quer. Ela não quer trabalhar ou ela não gosta de fazer certas coisas, ou seja lá o que for. Ela se mantém no lugar de vítima para que as pessoas tenham pena,
não peçam as coisas para ela, não exijam nada dela. Às vezes ela não se considera muito capacitada para alguma coisa, então ela se mantém como vítima para não ter que fazer aquilo, para não lidar com o fracasso. Isso daí já seria uma defesa. Tem de tudo, né? Então, por exemplo, a agressividade pode ter sido desenvolvida como proteção e defesa, mas com o tempo pode criar conflitos nos relacionamentos, pois além de afastar as pessoas, também o mantém distante de suas reais necessidades e principalmente de si mesmo. Outro exemplo é o das pessoas que não medem esforços para obterem reconhecimento e aprovação dos outros, demonstrando uma necessidade enorme em agradar ou manterem a máscara de boazinhas. Em ambos os casos, a necessidade real é receber atenção e amor, apesar de que cada um, por caminhos diferentes, não percebendo o quanto estão afastados de si mesmos, pois sequer percebem as máscaras que utilizam. Uma pessoa postou no grupo hoje alguma coisa falando sobre julgamento, né? Que as pessoas que não estiveram na nossa pele não podem nos julgar. Eu não acho importante, né, o julgamento. A pessoa, ela julga o que ela quiser, é problema dela, né? O problema é por que nós nos importamos com esse tipo de coisa, né? Porque a gente quer ser maravilhoso. A gente quer que todo mundo ache que a gente é maravilhoso. Tem os que acham, tem os que não acham, né? Isso daí não tem muito o que fazer. É preciso deixar claro que controlar é muito diferente de reprimir sentimentos. Então as pessoas falam assim, então eu não vou reprimir nada que eu sinto, eu vou chegar e vou falar na cara tudo. Também não é assim, gente. Nós vivemos numa sociedade. Nós precisamos das pessoas, as pessoas precisam de nós, né? Nós temos uma certa dependência das coisas. Ninguém vive assim absolutamente sozinho, sem precisar de nada e de ninguém. Então existe a tal da educação, né? Você tem que ser educado todo, mas a educação, você está controlando alguma coisa, você não está reprimindo, você não precisa reprimir. Você sabe que você pensa diferente, mas você vai usar ali a educação porque você não tem necessidade de agredir aquela pessoa. Simples assim. Então, reprimimos quando não nos permitimos identificar o que estamos sentindo. E controlamos quando, apesar de identificarmos, conseguimos obter o controle deste sentimento. O mais saudável é controlar e nunca reprimir. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas reprime e aliena-se do que sente, distanciando-se cada vez mais do seu verdadeiro eu e, em consequência, de suas reais necessidades e do que a faz feliz. Eu converso com muita gente que tem síndrome do pânico que chegou no ponto que eu cheguei, de não saber quem era, do que gostava, do que queria fazer. Se perguntasse para mim de que cor que eu gosto, eu ia ficar pensando que cor eu vou falar para que as pessoas concordem comigo. Chega-se neste ponto, né? Então, controle, para que você consiga um controle disso tudo, nós vamos dar umas dicasinhas aqui, né? Parece bobagem, mas não é não, viu? Deixe de se sentir ofendido. A gente vê discussões no nosso grupo lá. Então, a Linda, olha lá, a Linda chegou a esse ponto. Eu também cheguei, Linda. Se a pessoa falar assim para mim, você gosta de comida tal, da comida tal, aí eu ia pensar, quem é que faz comida para mim? Então, ela faz essa comida aqui, eu tenho que falar que eu gosto dessa comida. Parece exagero, mas não é. A gente chega num ponto que a gente não sabe do que gosta, o que quer, sabe? Tudo parece errado, tudo parece que a gente não vai conseguir agradar ninguém. Então, lá no grupo eu vejo, a gente às vezes colocamos algum post lá e a pessoa começa a discutir, e é um tal de ofendeu minha religião, ofendeu aquilo que eu sou, é porque é gay, é porque é evangélico, é porque isso, porque aquilo.
Aí se sente ofendido, indignado, mas num absurdo de brigarem, de se xingarem mesmo. Se fosse pessoa, é capaz de um sentar um tapa na cara do outro. Então, vão deixar de se sentir ofendido, porque o outro pode falar o que quiser. Você vai se ofender só se você quiser. Porque podem me chamar de prostituta, sei lá, do que quiser. Eu só vou me sentir ofendido se eu quiser, nesse ponto. O comportamento dos outros não é motivo para ficar ofendido. Aquilo que o ofende somente o enfraquece. Se estiver procurando ocasiões para ficar ofendido, você as encontrará aos montes. Se você se sentir atingido por tudo que falam, toda hora você vai se sentir ofendido com alguma coisa. Esse é o seu ego operando, convencendo de que o mundo não deveria ser assim, que tudo deveria estar seguindo sob seu controle. Não são as pessoas que o ofendem, é você que se sente ofendido. É você que se permite a isso. Pare de querer controlar a vida, teimando em querer que ela seja sempre do seu jeito. Querer controlar o mundo, a vida, Deus, as doenças, o futuro, as pessoas, é uma das características da personalidade de quem desenvolve síndrome do pânico. Abra mão do controle. Você já vai conseguir viver muito mais feliz com isso. Você não tem poder de controlar nada. Não tem. Nada. Você não tem poder de controlar nada. Nem o intestino a gente não controla. Quando dá síndrome do pânico, tem muita gente que corre para o banheiro. Não é verdade? Segundo, liberte-se do impulso em querer sempre vencer. O ego adora nos dividir em vencedores e perdedores. Aliás, nós somos vencedores, né? Porque quem sente síndrome do pânico durante anos e está vivo aqui, é sinal de que nós vencemos, né, gente? Vamos combinar. Não é fácil essa doença, né? Esses sintomas são terríveis. A busca da vitória impede que você viva na intenção. E impede que você curta, né? O durante, não é verdade? Lembre-se que, na maioria das vezes, outras pessoas serão mais rápidas, mais afortunadas, mais inteligentes que você. E você se sentirá inútil e insignificante. Porque você quer. Porque existe gente mais rápida, existem mais pessoas que têm mais talento numa área do que a gente. Fazer o quê? O que importa é o percurso, não a vitória ou a derrota. Não há perdedores ou ganhadores em um mundo onde todos compartilham a mesma fonte de energia. Pare de esperar troféus por todos os seus atos. Mais importante do que o troféu é a sua intenção no caminho. Com certeza, para alguém vai ser importante, né? Agora, querer que seja para todos é viver fora da realidade, né? Terceiro, deixe de ter necessidade de estar certo. O ego é a fonte de muitos conflitos e desavenças, porque ele o empurra na direção de tornar outras pessoas erradas. Quando você é hostil, está desconectado do poder da intenção. O espírito criativo, ele é bondoso, amoroso e receptivo, e livre da raiva, do ressentimento ou da amargura. Liberar a sua necessidade de estar certo em suas discussões e relacionamentos é como dizer ao ego: eu não sou seu escravo. E o que é estar certo e errado num mundo onde o conhecimento é constante? Nós vamos aprendendo. O que hoje pode parecer certo pode estar errado daqui a uns anos, daqui a uns dias, daqui a uns momentos, entendeu? Tenha em mente que o ego é um combatente determinado. Você prefere estar sempre certo ou ser sempre feliz, sabe? Então, é uma coisa para pensar. Para pensar, será que... E tem muito disso. Tem muito disso. Começa uma discussão e a pessoa quer sempre ter a última palavra. Por quê? Porque ela quer estar certa. Ela quer convencer o outro de que ela está certa, né? E aquilo não para e vai gerando
raiva, vai gerando uma série de sentimentos ruins. Quarto, pare de tentar ser superior. De verdade, gente, a verdadeira nobreza não se refere a ser melhor do que a outra pessoa. Parece que nós não temos isso, mas orgulho é uma das características das pessoas que desenvolvem síndrome do pânico. Pare para pensar um pouquinho. Muitas vezes você considera uma pessoa... Eu vejo gente tentando corrigir o português de quem escreve lá no grupo. É proibido corrigir o português de quem escreve lá no grupo. A intenção é que a pessoa se abra. Se você corrigir o português dela, ela vai se fechar. Então, não é proibido corrigir o português. E você, muitos se sentem melhor. Nossa, aquela pessoa escreve daquele jeito, gente. Ela tem o direito de escrever do jeito que ela sabe escrever, né? Agora, é lógico, depende dela procurar mais informações. Em vez de ficar brincando tanto na internet, ela poderia estudar, né? Tem tanta coisa na internet para estudar. Mas, sei lá. Cada um é cada um, faça o que quiser, né? Então, trata de ser melhor do que você costumava ser no dia anterior. Então, não temos que ser melhor que ninguém, nós temos que ser melhor do que nós mesmos, né? Permaneça focado em seu crescimento, com uma consciência permanente de que ninguém neste planeta é melhor do que outro. Não avalie os outros com base em sua aparência, em suas conquistas, posses ou em outros índices do ego. Quando você projeta sentimentos de superioridade, isso é o que você recebe de volta, levando a ressentimentos e principalmente a sentimentos hostis. Porque quem é que gosta disso, né? 5. Elimine a necessidade de querer ter sempre mais. O mantra do ego é mais. Ele nunca está satisfeito. Não importa quanto você consiga ou adquira, seu ego vai insistir que não há o suficiente. Você se encontrará em um estado perpétuo de esforço para obter sempre mais. Ironicamente, quando você deixa de precisar mais do que você deseja chega em sua vida. Aprenda a ser essencial do supérfluo para a sua vida. Eu coloquei no grupo uma reportagem sobre o seu filho precisa ser tão feliz assim, alguma coisa do tipo, né? Hoje em dia os pais têm essa mania de querer dar de tudo para os filhos para que eles sejam felizes. Será que é isso que traz a felicidade? Será que é ter mais, né? Mais de tudo? A pessoa nem aprende a lidar com frustração. Quando ela não consegue ter, ela entra em depressão, né? No fundo, você está causando mais mal para a pessoa do que bem, né? 6. Pare de identificar com as suas próprias de se identificar com as suas próprias realizações. Quanto menos precisar assumir o crédito pelas suas realizações e mais conectado permanecer a intenção, mais estará livre para realizar e mais a realização se apresentará para você. Você não está sozinho, existe um universo maior trabalhando em conjunto com você, realizando com você. Você faz parte de uma unidade. Quando você se apega demais às suas conquistas e acredita que apenas você que está fazendo sozinho todas as coisas, você deixa de lado o sentimento de gratidão. Nós nunca fazemos nada sozinho. Deixe de querer ser o centro das atenções, o centro do universo. O grande e exímio realizador que não depende da ajuda de nada nem de ninguém, porque isso simplesmente não existe. Não é o universo que gira ao seu redor, e sim você que gira ao redor do universo. Parece coisinhas bobas, né? Mas procure reler, procure pensar se é isso que você tem. Se você pensa desse jeito, ali, você consigo mesmo, né? Faça uma autoanálise. Você não precisa ficar falando para ninguém, olha, eu sou assim, eu sou orgulhosa, eu tenho isso, eu tenho esse defeito. Não precisa falar para ninguém. Se autoanalise e se corrija se puder, porque você vai trazer um benefício muito grande e vai deixar de ter sintomas. O que traz sintomas para você é ser desse jeito.
acredite, o sintoma é no físico que a gente sente, mas o problema é no emocional. Então, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Isso daqui já foi falado